E aí, meu povo, vamos iniciar essa aula com a observação sobre as ideias de reta tangente, reta normal, as equações específicas dela, que falamos anteriormente, tá? E essa observação, ela traz o seguinte: se o limite da derivada for infinito, tá? Porque se for finito, ele tem derivada. Mas se ele for infinito e a função ela é contínua em x0, então, no ponto do gráfico de f, x0, f de x0, a reta tangente existe e é paralela ao eixo y. Nesse caso, vai ter a equação x igual a x0 e, consequentemente, a normal terá a equação y igual a y0. Vamos ilustrar isso lá no quadro daqui a pouquinho. E também iremos responder a esses dois exemplos, com essas duas questões, tá? Para ilustrar a ideia das equações da reta normal e tangente. Determinar a equação das retas normal e tangente é o gráfico da função f de x igual a raiz cúbica de x no ponto de abscissa zero. E aquela função seno, inclusive já trabalhamos com ela na aula anterior, determine a derivada de f no ponto x0 igual a π sobre 4 e determinar também uma equação da reta tangente e normal ao gráfico dessa função nesse mesmo ponto de abscissa x0 igual a π sobre 4. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, continuando nossa aula de hoje, a gente acabou de ver que estava escrito na observação que se a derivada num ponto x0, que a gente sabe que é um limite com o x tendendo a zero, por exemplo, esse formato, do f de x menos o f de x0 sobre x menos x0, se isso der infinito, positivo ou negativo, vai implicar o quê? Que não existe derivada, ok? Que a derivada ela tem que ser finita, mas vai existir reta tangente. Mas existe reta tangente e também a reta normal, ok? E a equação da reta tangente vai ter exatamente que formato? X igual ao x0, consequentemente a reta normal, que é perpendicular, terá o formato y igual a y0. Ilustrando aqui para vocês, ó, se liga. Se eu tenho uma determinada função qualquer, tá? Eu vou calcular uma determinada função qualquer, e aí eu vou calcular a derivada aqui. Claro que esse desenho que eu estou fazendo não vai dar infinito, mas suponha que vá. Aí eu calculei aqui, e a minha derivada deu infinito, né? No ponto x0, y0. O que é que significa isso? Que a reta tangente ela está nessa posição, ou seja, ela é perpendicular ao eixo x. Se ela é perpendicular ao eixo x, uma reta está associada, o seu ângulo aqui está associado com a tangente para pensar no coeficiente angular. Então eu estou dizendo que o coeficiente angular dessa reta agora é o quê? É a tangente de 90 graus. Só que na trigonometria, ou mesmo nem pensando tanto, a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno, e cosseno de 90 é zero. Então, eu não posso dividir nada por zero. Isso aqui, ó, não existe. Quando eu penso na trigonometria e penso na reta tangente, a gente vai ver numa aula de derivadas, de trigonometria, o eixo das tangentes está aqui. Esse é o eixo da tangente de um ângulo. Aqui é onde fica a angulação de 90 graus, ou π sobre 12. Essa reta está paralela com essa, ela nunca toca. Ou melhor dizendo, toca no infinito. Então, quando a derivada resultar em infinito, significa que a tangente de infinito, ou melhor dizendo, não existe, não vai ter coeficiente angular, mas a reta ela vai ter o quê? Uma inclinação de 90, portanto, ela tem comportamento x igual ao valor. Se for em 2, x igual a 2, se for em 3, x igual a 3, e assim vai. Consequentemente, a reta normal, que é perpendicular e passa pelo ponto, vai ter que ser paralela ao eixo x. Então, ela vai cortar, interceptar o eixo y exatamente no f de x0, ou melhor, no y0. Por isso que a equação da reta normal, nesse caso, vai ser o quê? Y igual a y0, tá? Para ilustrar o exemplo que a gente viu agora há pouco, ele dava a função f de x igual a raiz cúbica de x quando x0 for zero, no ponto x0 igual a zero. Vamos tentar calcular a derivada dessa função nesse ponto, sem nem esboçar o gráfico, a gente não precisa.
Pela definição, se liga, f' no ponto 0 será o quê? Limite com x tendendo a x0 de quem? F de x, meu x0 nesse caso é 0, aqui não é igual, menos f de 0 sobre x menos 0. Ok, meu povo? Então, isso será o quê? Limite quando x tende a 0. Quem é f de x? Raiz cúbica de x. Menos quem é f de 0? Jogando 0 aqui dá 0. Sobre x menos 0 é só x. Bom, aqui é uma indeterminação, 0 sobre 0. Mas super fácil de remover. Basta aplicar a propriedade de potência, ó, povo. A gente sabe que aqui ó, é x elevado a 1/3. Uma raiz pode ser escrita como uma potência com expoente fracionário, dividido pela potência de baixo, que é x elevado a 1. Isso é o mesmo que x elevado a 1/3 menos 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. Isso aqui vai dar o quê? X elevado a menos 2/3. Então, é a mesma coisa que eu estar calculando x tendendo a 0 de 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado, porque isso aqui é 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Desculpa a bagunça, tá? Ó, inverte, vai ficar lá embaixo 1 sobre isso, transformando em raiz de novo, raiz cúbica de x ao quadrado. Bom, quando eu faço tender a 0, aqui embaixo vai dar 0. Inclusive, para qualquer valor que eu jogue aqui, seja antes do 0, à direita, perdão, à esquerda. Não, antes do 0 à esquerda, desculpa. Ou depois do 0 à direita, os valores sempre serão positivos. Algo fixo dividido por algo indo para 0, isso aqui lá no estudo de limites dá o quê? Infinito. Particularmente, mais infinito, tá? Então, se deu infinito, não existe derivada no ponto x0, mas vai ter equação, povo. O gráfico dessa reta é exatamente assim, ó. Ou, perdão, dessa função é exatamente assim. Eixo x, eixo y, raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 2, 1 e pouco. Então eu tenho esse comportamento. Raiz cúbica de menos 1, pode calcular, menos 1. Raiz cúbica de menos 2, menos 1 e pouco. É simétrico em relação à origem. Tá? A gente vai ver simetrias de gráficos depois em outras videoaulas. Bom, significa que nesse ponto aqui eu não tenho uma reta tangente convencional, naquele formato tradicional y menos y0, mas ainda tenho uma reta tangente, e essa reta tangente é exatamente o que? x0, ou melhor, x igual a x0. O meu x0 nesse caso quem é? 0. Nesse caso, a minha reta tangente é o próprio eixo y. X igual a 0 é a equação do eixo y. Automaticamente, a reta normal que passa por esse ponto, quem é? O eixo x, ou seja, y igual a 0. Aqui é a tangente, aqui é a normal. Eixo x. Beleza? Não tem derivada, mas existe a reta tangente no ponto. Não tem porque deu infinito. Para ter derivada tem que ser finito, limite e único. Finito já subentende único, desculpe. Existir e ser único. Dando infinito, não temos derivada, mas ainda temos reta tangente. Fechamos essa parte e vamos prosseguir. Então, povo, prosseguindo para o segundo exemplo. Considerando a função f de x igual a seno de x e o ponto x0 igual a π sobre 4 dessa função. Na aula anterior, a gente viu o gráfico dessa função no GeoGebra e a gente viu em qualquer ponto o formato da reta tangente e normal. Inclusive, quando acontecia π sobre 2, eu atribuí, a reta ficava paralela à reta tangente. Acontecia algo desse tipo. Tá? Aqui é um pedacinho do gráfico da função seno. Então, em π sobre 2, a reta tangente ela ficava desse jeito, ou seja, paralela ao eixo x. E nesse caso, como é paralela ao eixo x, aqui é o f de π sobre 2. E no seno f de π sobre 2, quem é? 1, seno de π sobre 2. Então, a reta tangente tinha a equação x igual a 1. Minto, desculpa. Y igual a 1, porque ela está paralela ao eixo x. O coeficiente angular é 0. Você, inclusive, pode jogar lá a derivada igual a 0, ok? Porque a reta está paralela naquele formato.
E aí, você jogando naquele formato a derivada igual a zero, porque a reta é paralela, o ângulo de inclinação em relação ao eixo x é zero, você vai zerar o outro termo, fica y menos 1 igual a zero, y igual a 1, tá? Já a reta normal será essa que passe exatamente pelo valor x igual a π sobre 2. É uma reta perpendicular agora, normal, ao eixo x. Então tem a equação x igual a π sobre 2. Não é uma reta convencional. Toda reta que é paralela ao eixo x não pode ser escrita naquele formato, tá? Porque é apenas uma reta, não tem um comportamento de função, ok? Se liga. Mas eu quero, nessa questão, f de x igual a seno de x no ponto π sobre 4. Vamos calcular a derivada para seno, ou melhor, no ponto π sobre 4 para essa função seno. Isso será, pela definição, limite quando x tende a π sobre 4 de quem? Da f de x menos a f de π sobre 4 sobre x menos π sobre 4. Ou seja, meu povo, limite com x tendendo a π sobre 4 de quem? Quem é a minha f de x? Seno de x. Menos, quem é f de π sobre 4? Quando eu jogo π sobre 4, f de π sobre 4, lá da trigonometria, é seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, 180 dividido por 4. Ou seja, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Mas eu não vou calcular esse seno de π sobre 4, até para que você veja um formato particular aqui. Eu só vou colocar seno de π sobre 4 sobre x menos π sobre 4. Esse formato a gente já conhece. A gente, em duas aulas anteriores, viu num ponto genérico x igual a x0 igual a para a função seno. E aí verificou que seno de x menos seno de a sobre x menos a, que dá indeterminação, assim como aqui, porque o meu a, nessa situação, vale π sobre 4, sempre resultava em quem? Cosseno de a. Aí eu já vou usar direto esse resultado. Quem tiver curioso como eu chego nesse resultado, vê duas aulas anteriores, a aula 2, ou melhor, a aula 3, e verifica. Isso será cosseno de a. O meu a nessa questão é π sobre 4. Então, cosseno de π sobre 4. E, pela tabelinha trigonométrica, a gente vai ver nas aulas de trigonometria, vai relembrar, isso também vale raiz de 2 sobre 2. Estou dizendo que a derivada no ponto π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2. E qual será? Isso seria uma letra A do item que a gente está pedindo, da questão. A letra B pede a equação da reta tangente, e a gente também vai achar a da reta normal. A equação da reta tangente, a gente viu que tem aqui formato y menos y0, existe derivada, é finito, então f' no ponto x0, x menos x0. Beleza. O meu ponto em particular, o meu ponto x0, y0, é exatamente o ponto de coordenadas π sobre 4 e quem é o y do π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. A minha derivada em π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 também. Daí, o que é que eu vou ter, pessoal? Y menos y0, que é raiz de 2 sobre 2, igual a f' de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, vezes x menos π sobre 4, que é o meu x0. Tá? Faço a distribuição e vou encontrar exatamente o quê? Só a álgebra agora. Y menos raiz de 2 igual raiz de 2 sobre 2x menos raiz de 2 π sobre 8. Bom, é um número feiozinho, como meus alunos dizem. E eu vou ter y igual a raiz de 2 sobre 2x menos raiz de 2π sobre 8 mais raiz de 2 sobre 2. Bom, aqui não dá para juntar, não vale a pena, tá? Isso aqui eu vou deixar desse jeito. Raiz de 2 sobre 2x. Vou pôr raiz de 2 em evidência, que aqui também tem raiz de 2, menos raiz de 2 sobre 2, e escrever π sobre 4 mais 1. Fica melhor, tá?
Essa é a equação da minha reta tangente. Essa é a equação da minha reta tangente. E para encontrar a reta normal, o que é que eu faço? Bom, como o coeficiente angular da tangente, da tangente, da reta tangente, é raiz de 2 sobre 2, o da reta normal, o coeficiente angular da reta normal é o inverso do oposto do da reta tangente. Ou seja, é menos 2 sobre a raiz de 2. Oposto do inverso, ou inverso do oposto, tanto faz. Racionalizando o denominador, eu vou ter menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2, ou seja, menos raiz de 2. Daí, só vou arrumar a conta, eu vou deixar para vocês fazerem. Daí, qual será a equação da reta normal? Y menos o y0 é o mesmo, raiz de 2 sobre 2, igual, coeficiente angular da normal é raiz de 2, menos raiz de 2, tá? Vezes x menos o x0. Beleza? Finalizamos por aqui. Vamos nos encontrar agora na próxima aula para fazer mais um exemplo, para praticamente finalizar derivada por definição. Nosso objetivo aqui é que você aprenda tudo de derivadas, depois tudo de integrais e aí vai, nas nossas videoaulas. Valeu? Beleza? Tchau!